E o Supremo Tribunal Federal autorizou o governo de Lula a furar o teto de gastos para pagar o Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023. O ministro Gilmar Mendes atendeu ao pedido da Rede Sustentabilidade para que o governo eleito cumpra as promessas de campanha. O estouro no orçamento vai ser de mais de 145 bilhões de reais. Parlamentares alertam sobre a falta de responsabilidade fiscal. Por essa razão, vamos conversar agora com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, a quem agradecemos demais pela participação. Ministro, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez à programação da Jovem Pan News. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Perfeito. Para começar, ministro, eu gostaria de pedir justamente uma avaliação do senhor acerca dessa decisão de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, de determinar a retirada dos valores para pagamento do Auxílio Brasil ou Bolsa Família do teto de gastos. Do ponto de vista fiscal, quais são os riscos de autorizações do Poder Judiciário para que o Executivo Federal gaste fora do teto de gastos? Olha, o risco é o mesmo que está incluído na PEC da transição. O que o ministro fez, pelo que eu entendi, pelo que eu li dos jornais, ele autorizou que o relator do orçamento incluísse esse valor já para os gastos orçamentários de 2023. Eu não sou jurista, mas essa decisão é surpreendente, né? Porque o teto de gasto é uma medida constitucional, é um limite estabelecido por maioria de 60% dos parlamentares. O orçamento é uma prerrogativa do Congresso, você não pode aprovar, e é assim no mundo civilizado, despesa sem autorização legislativa. E o que o ministro fez foi exatamente, com todo respeito, desprezar tudo isso, sob um argumento, pode até ser procedente o argumento, mas não se enquadra nas regras do processo orçamentário mundial, que é o seguinte, porque é o mínimo essencial. Então, esse mínimo essencial não tem que obedecer nenhuma regra fiscal. Com todo respeito pelo ministro Gilmar Mendes, isso é uma barbaridade, não é? Se for assim, não tem mais regra, basta você rotular um gasto como sendo imprescindível, como sendo essencial, e isso não obedece a nenhuma regra orçamentária. E se você olhar a história, né, o mundo começou a ficar rico, entre outras coisas, quando o processo orçamentário passou a ter regras, ser aprovado pelo parlamento, né, que tem a legitimidade eleitoral para isso. Né? Posso estar dizendo aqui uma tolice, mas pelo que eu entendo de orçamento e acompanho essa matéria há pelo menos 40 anos, é surpreendente essa decisão. Muito bem, então é com a gente aqui também Amanda Klein, o coronel, e também Marcelo Rocha Monteiro. Marcelo Rocha, a sua pergunta, por favor. Bom dia, Elisângela, bom dia, Daniel, bom dia aos companheiros de bancada, bom dia, ministro. Bom dia, Marcelo. O senhor disse que não é jurista, mas o senhor fez precisamente a avaliação correta, né? Quer dizer, é mais um caso em que o Supremo está usurpando a função do Congresso Nacional sem ter a legitimidade do voto e sem poder ser cobrado, né? Eu queria ouvir o senhor em termos de riscos que esse tipo de precedente estabelece, né, na economia. Olha, eu acho que não é a primeira vez que o Supremo faz isso, né? Isso decorre de uma cultura no Brasil que despreza uma regra básica da economia, que é a restrição orçamentária. Isto é, existe um limite, sim, para autorizar gasto, por mais relevante que ele seja. Né? O presidente Lula anda dizendo, por exemplo, repetindo a presidente Dilma, que gasto em educação é investimento, significando dizer que não tem limite para gastar em educação. Por mais que seja relevante, né? E a gente tem que ter outra discussão sobre isso, se o Brasil está na idade de gastar o que gasta em educação, com resultados pífios em sua qualidade, por aí, se você rotular um gasto com uma bandeira social, aí você pode gastar à vontade. Isso tudo é muito ruim, não é? Porque sinaliza, tanto na classe política quanto no judiciário, um desprezo preocupante com regras que devem prevalecer em benefício da sociedade. Porque se não for assim, vira
casa de mãe Joana, você vai gastando. E um belo dia isso dá errado, né? Porque o orçamento não é elástico, há limites, né? E se o orçamento começa a ser considerado como território que não tem limitação alguma, isso vai bater na dívida. A dívida pública vai crescer acima do que deveria. Isso cria um ambiente de incertezas, de insegurança. E se não for por aumento de tributação, vai ser por emissão de moeda, que vai gerar inflação, que vai gerar desemprego. E tudo isso prejudica quem? O pobre. O pobre será o principal prejudicado de medidas fiscais irresponsáveis, que, sob o argumento de protegê-lo, acaba criando um ambiente que vai prejudicá-lo. Maílson da Nóbrega, economista e ex-ministro da Fazenda. Seguimos agora com a pergunta de Amanda Klein. Bom dia, ministro. Bom dia, Daniel, Elisângela, nossa audiência da Jovem Pan, meus colegas de bancada. Um prazer estar aqui, revê-lo, ministro. Eu entendi muito bem o seu raciocínio e concordo com ele sobre essa insegurança jurídica que estabelece para investidores, economistas, dessas decisões tomadas, enfim, numa noite aí de domingo com uma canetada. Mas, por outro lado, por um caminho tortuoso, essa decisão do ministro Gilmar Mendes, caso a PEC da transição não seja aprovada, pode ficar muito mais próximo ao que o mercado quer, que é um gasto extra de 50, 70 bilhões de reais, que seria o excedente, o equivalente ao excedente do Bolsa Família de 400 para 600 reais, quiçá os 150 reais por criança, que a Rede Sustentabilidade já anunciou que vai apresentar embargo de declaração para saber se essa decisão do ministro Gilmar Mendes também contempla aqueles 150 reais por criança que foram promessa de campanha do Lula, isso poderia chegar a 70 bilhões, ficaria muito mais próximo ao que o mercado almejaria. Como a gente vê, então, por essa outra ótica, essa outra perspectiva, ministro, desse ponto de vista, pode, de alguma forma, ser positivo? Eu acho que não, sabe? Porque, na verdade, o mercado não almeja certas políticas públicas. O mercado tem preocupação com a segurança, né? Quem é o mercado? O mercado não tem um edifício, uma placa na porta, não tem estatuto, não tem servidores. O mercado é um conjunto de pessoas, particularmente no mercado financeiro, que cuida de duas coisas básicas para a economia funcionar. O primeiro é zelar pela solidez de suas instituições financeiras, porque se os bancos não são sólidos e eles quebram, a economia quebra junto, porque o crédito desaparece, não é? Por outro lado, com a trajetória da dívida, se a dívida pública brasileira começa a crescer ou volta a crescer a um ritmo incompatível com a sua sustentabilidade, em algum momento o governo ou vai emitir dinheiro para pagar a dívida, isso gera inflação, ou então dá um calote na dívida. E nós estamos numa situação muito complicada nesse campo, Amanda. A relação entre a dívida pública federal e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público, está caminhando para 90%. Nós vamos ficar junto de dois outros países que têm a dívida mais alta em termos relativos dos países emergentes, que são o Egito e a Líbia. Nós não estamos, então, em boa companhia, né? Se você olhar a média dos países emergentes com os quais nos podemos comparar, essa média é de 60%. Portanto, o Brasil já tem um nível de endividamento público, mesmo que tenha caído recentemente por força da inflação e por força de um aumento de recursos por conta do aumento das commodities, o Brasil já tem um nível de endividamento muito, eu diria, periclitante. E, portanto, quando o mercado faz essas avaliações, não é porque ele não tenha coração, porque ele não está pensando no pobre, não, é porque ele tem outra função que eu esqueci de mencionar, que é a de gerir recursos que a classe média, alta, os ricos confiam à gestão de um banco. E mercado é covarde. Se o risco aparece, é hora de fugir desse risco. Em algum momento, isso vai significar que o mercado não compra papéis do Tesouro. Isso já está acontecendo agora, né? A taxa de juros de longo prazo está crescendo muito diante das incertezas fiscais que o governo de transição está trazendo para a sociedade brasileira, e tudo isso vai gerar um desastre, né? Então, eu diria que, se for os 70 bilhões, que seria o mais razoável, né? Com 52 bilhões para manter os 600 reais e 18 bilhões para cumprir a promessa do presidente Lula de dar 150 reais a cada criança que tem 6 anos nessas famílias beneficiadas
pelo Bolsa Família, né? Aí eu acho que vai dar errado, né? É sempre bom lembrar que se gastar gerasse desenvolvimento, como muita gente do PT e fora do PT pensa, aí não teria país pobre, era só gastar dinheiro. Na África todos seriam ricos, na América do Sul todos seriam ricos, e não é assim que funciona. A experiência mostra que a irresponsabilidade fiscal afeta a qualidade do gasto, afeta a confiança, afeta a segurança política, jurídica, afeta a percepção de risco, que afeta a taxa de câmbio, que afeta os preços, que afeta a inflação, que prejudica os pobres. Isso é uma cadeia que as pessoas teimam em não perceber ou em não aprender. A gente conversa com o ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Agora a sua pergunta, Coronel Tadeu. Bom dia, Elisângela, Daniel, meus companheiros de bancada. Bom dia, ministro. O senhor citou sobre os juros de longo prazo e já começam a surgir notícias de que esses juros realmente estão aumentando e isso pode causar um endividamento em torno de 200 bilhões. Aí eu pergunto, ministro, será prudente, será lógico mesmo aprovar 145 bilhões sabendo que nós vamos pagar mais 200 bilhões só de aumento da dívida pública? Olha, agora, primeiro uma pequena correção, não são 145 bilhões. 145 bilhões é o que está à mostra. Tem mais várias hipóteses de gasto, né? Se houver excesso de arrecadação, o recurso esquecido do PIS/PASEP, isso passa de 200 bilhões de reais ou 2% do PIB. Né? E como é que o mercado está reagindo? Avaliando o risco. E avalia risco, o mercado e materializa essa avaliação com aumento da taxa de juros, ou seja, exige mais para aplicar em certos itens do mercado financeiro ou ativos financeiros que são mais arriscados, né? Então, todos esses sinais terminam criando um problema para o crescimento. Né? Se a taxa de juros fica mais alta, o juro para o consumidor será mais alto, o juro para o investimento será mais alto, e significa redução do consumo, redução do investimento e redução, portanto, em última análise, do ritmo de crescimento da economia e da geração de emprego e renda. Portanto, essa PEC, que, como ela está posta, ela pode ser um desastre. Não é? Nada contra criar, no começo de um governo, e dada a rigidez orçamentária, o governo fica sem margem para fazer qualquer coisa, vários economistas apoiaram essa ideia. No princípio do governo, vamos propor uma licença para gastar, chamamos assim, sendo que ela está limitada a casos essenciais, e seria o Bolsa Família e os R$150 prometidos pelo Lula, que dá 70 bilhões. Na verdade, economistas de grande responsabilidade, de grande prestígio, de grande credibilidade, como Peço Arida, como Bernard Api, propuseram 100 bilhões, né? E com uma certa lógica. Se o governo começa sem o mínimo de margem para gerir a economia e atacar problemas que surgiram recentemente, como aumento da desigualdade, aumento da pobreza, o governo perde rapidamente capital político e a capacidade de articular com o Congresso a aprovação de sua agenda de reforma. Isso não é bom para a economia. Então, vamos dar essa licença para gastar, mas com uma qualificação. Está no artigo que eles assinaram. O governo promete que lá na frente vai reduzir o montante de gasto equivalente a essa licença para gastar. O que a gente está vendo aqui é não só a licença para gastar, mas sem nenhum compromisso de cortar gastos e, pior, com aumento, né, de vários itens que serão cobertos pelo orçamento. Isso tudo sinaliza que o Brasil pode entrar numa trajetória explosiva da dívida pública, que é péssimo para a economia brasileira e para o país. PEC da transição, a recente decisão do ministro Gilmar Mendes, as repercussões e perspectivas para 2023, assuntos tratados com Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Ministro, volte mais vezes à Jovem Pan News e boa semana.